principalmente por saber que estou ao lado de grandes personagens da cultura nacional, como Jorge Amado, Sérgio Buarque de Holanda, Carlos Drummond de Andrade, Antônio Cândido e tanto. E que a vida de personagens como Carlos Marighella e Luiz Carlos Prestes tem suscitado enorme interesse a toda uma nova geração que cresceu depois do fim da ditadura militar. Vendas expressivas mostram um público ávido por conhecer um período difícil da história brasileira a partir da visão dos lutadores sociais e revolucionários, ou seja, daqueles que resistiram aos generais. O exemplo desses homens tem inspirado cada vez mais os jovens da atualidade. Caio Prado Júnior certamente pode figurar junto a eles, um intelectual e militante dedicado, que consagrou a maior parte de sua existência a enfrentar os desafios políticos de sua época do lado dos oprimidos. Caio, além disso, ganhou o Juca Pato por a Revolução Brasileira. Assim, este troféu que recebo hoje é também uma homenagem a ele, que parece estar voltando com mais força do que nunca, principalmente se considerarmos o momento sombrio pelo qual passa nosso país. E só reforça o caráter plural e democrático do prêmio e da própria UBE, que ofereceu essa distinção a importantes intelectuais progressistas ao longo dos anos. Em 1948, pouco tempo depois de sair da prisão, Caio Prado Júnior diria: procure-se hoje nos grandes embates da opinião brasileira, nas discussões dos problemas fundamentais de nossa nacionalidade, a posição e participação dos chamados intelectuais brasileiros, com tão poucas e honrosas exceções. Não as descobrimos. Está claro que não me refiro àqueles que se passam francamente de armas e bagagens para o campo da traição dos interesses do povo de nosso país. Falo daqueles, felizmente ainda a maioria, que, honra lhe seja feita, conservam o suficiente de dignidade para recuar diante do último passo da capitulação que ainda lhes custa dar. Sua capitulação toma outro aspecto, o da dissimulação. Fecham os olhos, recusam-se sob os mais variados e fúteis pretextos a encarar a realidade que os cerca. Hoje, contudo, é possível perceber a presença de vários supostos historiadores, filósofos e sociólogos, muitos dos quais oriundos do meio acadêmico, que se aliaram, por motivos financeiros ou ideológicos, aos setores mais nefastos da política nacional. Colunistas de jornais e comentaristas televisivos extremamente superficiais e reacionários, que vomitam diuturnamente o ódio e o preconceito contra as classes menos privilegiadas e suas lideranças históricas, representando o que há de pior em nossa sociedade. Na prática, cumprem o papel de cães de guarda do patronato, do mercado financeiro e do empresariado. Importante, um acadêmico sério e um acadêmico comprometido. Escreveu uma belíssima obra, uma biografia política de Caio Prado Júnior, que, ao mesmo tempo, naturalmente, é uma biografia humana, muito rica e muito merecida. Caio Prado Júnior foi um dos grandes intelectuais desse país, deixou obras fundadoras da nossa visão de Brasil e teve compromisso até o fim da vida. Não podemos nunca nos esquecer de seu mandato como deputado do Partido Comunista do Brasil, que me honra muito, eu que sou vice-presidente nacional do partido, e ele presidiu a Aliança Nacional Libertadora, uma aliança que em poucos meses alcançou um impacto tremendo nas perspectivas da luta nacional, popular e democrática em nosso país. Aliás, um país que hoje, às voltas com essa ofensiva conservadora brutal, talvez precise mesmo disso, uma nova, atualizada Aliança Nacional Libertadora. E essas são as ideias do Pericaz. Por isso digo, além do trabalho acadêmico, do seu valor acadêmico, ele tem grandes compromissos de compreensão sobre o Brasil, sobre a luta do nosso povo. Então, Juca Pato, esse ano, homenageia algo que é muito importante na nossa história política e muito importante para o povo brasileiro e para as artes brasileiras. Parabéns, Bernardo Pericaz. Exatamente, é uma noite muito especial, acho que pela primeira vez na história de décadas da UBE, em que nós homenageamos o biografado e o biógrafo, que foi uma ocasião muito especial para todos nós, muito inspiradora.
E nesse momento que o Brasil está passando, homenagear uma biografia política de uma figura como Caio Prado, qual é o significado? O significado é retomar o debate nacional, analisar as aspirações do povo brasileiro, as nossas perspectivas, as nossas dificuldades, que são muitas nos dias de hoje, e como superá-las. O Brasil vive um de seus piores momentos em décadas. Desde o golpe institucional, a repressão contra qualquer voz dissidente tem aumentado. Em tempos recentes, presenciamos o avanço das forças conservadoras e a tentativa sistemática de solapar a nossa ainda frágil democracia. Promotores, juízes e ministros do Supremo mostram todos os dias seu viés tendencioso, concedendo entrevistas e emitindo opiniões pessoais quando deveriam ficar calados e se expressar apenas através dos autos. Passam por cima das leis e das garantias individuais, enquanto são apoiados pela grande mídia corporativa, que cotidianamente manipula as informações veiculadas nos jornais diários, revistas semanais e redes de televisão. Vivemos um tempo de abusos. Nunca é demais apontar, portanto, as atitudes suspeitas e seletivas de jovens procuradores e juízes que se destacam por seu conservadorismo e muita vontade de estar no centro das atenções. A luta contra a corrupção deve ser intensa e constante, mas precisa ser feita dentro dos marcos da lei e deve atingir a todos os envolvidos e não apenas a elementos escolhidos a dedo, com aparente motivação política. Mais importante que o combate à corrupção, contudo, é fazer o possível para mudar profundamente o sistema que permite sua existência. O Caio Prado constitui, ao lado de intérpretes como Sérgio Buarque de Holanda, o próprio Darcy Ribeiro e Gilberto Freire, com a sua magistral obra de interpretação do Brasil, o Caio Prado compõe esse conjunto de brasileiros que ousaram explicar o nosso processo civilizatório e a nossa construção nacional. Então são intérpretes do Brasil que deixaram uma obra profunda, duradoura, permanente e que será sempre lembrada como foi aqui na noite de hoje. Nesse momento que o Brasil está vivendo hoje, qual é o significado da gente fazer uma homenagem ao Caio Prado Júnior? Atualizar, naturalmente, as causas que mobilizaram intelectualmente e politicamente Caio Prado Júnior. E essas causas são permanentes, ou seja, a defesa da liberdade, a defesa da elevação do padrão de vida material e espiritual do povo brasileiro e a defesa da soberania, da independência, da autonomia do Brasil, que é um processo ainda em construção. Resgatar a memória do Caio Prado Júnior é resgatar a atualidade dessa luta. Olha, eu acho que é mais do que oportuno, né? Recuperar tanto a figura do Caio Prado Júnior como a obra dele de uma atualidade impressionante, né? Porque a gente vive um período em que está se retomando uma ofensiva contra fundamentos importantes de um projeto democrático, um projeto popular que vinha se firmando no país, né, e que novamente vê os seus, esse caminho questionado, interrompido, né? Então recuperar toda essa a obra, o trabalho, o engajamento, né, de uma pessoa como Caio Prado Júnior é mais do que atual. O objetivo do atual consórcio no poder é implementar a toque de caixa o desmonte do Estado Nacional, a reforma da Previdência e a supressão dos direitos trabalhistas conquistados há décadas. Sem nenhuma legitimidade, o atual ocupante do Planalto tenta acelerar seu projeto, que não obteria qualquer apoio popular caso fosse proposto em período eleitoral. Afinal, como bem lembrava o poeta cubano José Martí, os direitos se tomam, não se pedem, se arrancam, não se mendigam. Mas em nome da família Prado, a gente se sente muito honrado e feliz. Eu acredito que o Luiz conseguiu um trabalho único nessa biografia.
porque ele uniu o historiador e o militante político. Eu acho que, lendo um pouquinho, me veio na cabeça, acho que o Caio Prado, ele era um peixe fora d'água. Nem tanto à esquerda, como gostaria o Partidão, e muito à esquerda para os seus familiares e amigos, né? E aí eu lembrei de uma história que eu ouvia quando era criança e que me deixava um pouco assustada, que dizia que quando ele morava em São Paulo, em Higienópolis, junto com minha avó, chegaram a jogar cruzes queimadas no jardim. E eu ficava tão impressionada, e essa passagem consta no livro. Então, assim, também no âmbito pessoal, da parte biográfica do Caíto, eu acredito que essa obra é fundamental e me toca num quesito muito especial, porque eu conheci meu avô, ele já estava com Alzheimer, estava muito doente, eu visitava ele junto com meu pai, e criança, enfim, era uma cena muito impactante, mas eu escutava as histórias, né? E com esse livro eu pude recordar essas histórias, aprofundar e conhecer tantas outras que o Luiz trouxe. Caio Prado Júnior tem que ser retomado agora. Acho que esse momento de crise, de golpe, onde o país parece que está sem rumo, autores como Caio Prado Júnior, Nelson Werneck Sodré, Jacó Gorender, Carlos Marighella mesmo, que era um militante exemplar, né? Ou seja, o exemplo de vida e o pensamento de todos esses homens devem ser retomados nesse momento para que nós possamos ver o futuro, mas entendendo como eles analisavam o momento em que eles viviam. É uma noite especial de você receber o Juca Pato, sendo que biografou um jocapatiano também, não é? Não, sem dúvida. Então você vê a importância do Juca Pato e o caráter democrático e progressista do Juca Pato. Ou seja, a intervenção política dos intelectuais no momento em que eles estão produzindo suas obras é muito importante. O intelectual não pode ficar fechado numa universidade, ele tem que ir para a rua. Então eu acho que isso é muito simbólico e fico muito contente. Agora, você Ao longo de todo o século XX, homens como Paulo Freire, Milton Santos, Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior e tantos outros se dedicaram a entender o Brasil para depois, através de sua atuação política e intelectual, lutar para torná-lo um país mais justo e democrático. É inspirado neles que devemos continuar nosso esforço permanente para construir um mundo melhor. Muito obrigado.